de Franco da Rocha e arredores. Tudo bem com vocês? Eu sou Celso Cardoso, professor da Oficina de Teatro 50 Mais da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Hoje vamos para a nossa 26ª aula com a comédia divertidíssima, satiricíssima, inventei essa agora, do genial Jean-Baptiste Poquelin, mundialmente conhecido como Mulher, Le Tartuffe. Vamos lá. A comédia Tartuffe, que é em 5 atos, estreou lá em Paris em 1664. Essa peça teve tal impacto lá na sociedade da época que até o nome do protagonista, Tartufo, virou adjetivo. Nome próprio que virou adjetivo. Tanto na língua portuguesa quanto em diversas outras línguas, diversos e outros idiomas, o termo tartufo passou a significar pessoa hipócrita ou falso religioso. Bom, no Brasil de 2020 estamos cercados de tartufos por todos os lados, não é não? Nessas eleições municipais que vem aí, então, nossa senhora, o que tem de tem tufos de tartufos como candidatos a prefeitos e vereadores. Tartuficar. Existe esse verbo. Esse verbo significa enganar e ludibriar com atos de tartufice. A peça tem um pouco mais de 10 personagens e se passa em Paris, na Casa do Orgon. O tempo é o tempo presente. Presente lá, de mulher, na década de 60 do século 17. Vamos à história da peça. Orgon, ou chefe de família, é uma pessoa de destaque na sociedade francesa. Ele tem verdadeira adoração por Tartufo. Tartufo se faz passar por uma pessoa íntegra, mas é um mau caráter, um hipócrita, um falso devoto, um picareta que engana o Orgon e a mãe do Orgon. Os demais membros da família, incluindo a empregada, não acreditam nele e não gostam do Tartufo. Apesar disso, o Orgon convida o Tartufo para morar em sua casa. E este passa a ser o seu mentor espiritual. Parênteses dramatúrgico. Não. Meu filho que está atrás da câmera é o meu diretor, é o meu editor, é o meu consultor. Disse que isso aqui não é parênteses, e não é mesmo. Então vamos lá. Abre parênteses. É um parênteses dramatúrgico. A primeira cena de uma peça é uma coisa muito importante. Nela, os autores normalmente dão as informações básicas para que a plateia possa entender aquilo que ela vai ver. Onde acontece, quando acontece, quem são os personagens envolvidos na trama e o que acontece com o assunto em pauta. A peça conta como essa combinação de informações, de tramas e conflitos vai rolar, certo? Se diz o seguinte, de um lado, se quem está no palco ou atrás dele, nos bastidores, na montagem, enfim, tem 10 minutos para conseguir seduzir, para conseguir conquistar o público. Se não conseguir nos primeiros 10 minutos iniciais da peça, já era. Se ela não for sedutora, envolvente, se o público não conseguir entender o que está acontecendo, dificilmente ele vai gostar da peça. Por outro lado, isto é importante também que se diga para quem vai ao teatro, quando você vai ao teatro, isso também serve para o cinema,
Não é legal você entrar depois que começou a peça ou o filme faz uns 10 minutos. Por quê? Porque você já terá perdido todas essas informações básicas. Onde, quando, quem, o quê. E aí você vai ter uma certa dificuldade para entender. E capaz ainda de ficar enchendo o saco de quem está do lado, perguntando coisas que você devia ter chegado 10 minutos antes. Fecha parênteses. Continuando. No caso do Tartufo, o Molière põe na primeira cena vários personagens discutindo a presença do Sr. Tartufo na casa. E para apresentar o conflito principal sem dar spoilers, o que é que o Molière faz? Ele começa a peça estrategicamente com duas ausências importantes. O Orgon, que é o dono da casa, e o Tartufo, de quem muito se fala. Então a peça começa com a senhora Pernelle, que é a mãe do Orgon, o dono da casa, descendo o porrete no comportamento da família, começando da empregada, que é uma personagem importantíssima. Os outros até tentam interromper a senhora Pernelle, mas a véia tá com o capeta e não deixa ninguém falar nada. Eu não suporto mais ficar nessa casa. Aqui só sou contrariada. Ninguém respeita nada, todo mundo fala alto, parece a casa da sogra. Você, Dorine, é uma dama de companhia muito impertinente e quer dar opinião em tudo. Você, Damis, é um tolo perfeito. Já disse 100 vezes ao meu filho, seu pai, que você é um sem vergonha e só vai lhe causar desgostos. Mariana, minha neta, você parece doce e incapaz de ferir alguém. Mas não há, como dizem, água pior do que água parada. E você leva às escondidas uma vida que eu não tolero. Minha nora, não me leve a mal, mas o seu comportamento é péssimo em tudo. Você, Elmira, é quem deveria dar-lhes os exemplos. A defunta mãe deles agia muito melhor, mas você é gastadeira. Você vive vestida como se fosse uma princesa. E sobra até pro Cleante, irmão da Elmira, cunhado do Orgon. E você? Se eu fosse meu filho, lhe pediria que não pusesse mais os pés aqui. O senhor nos importuna com certas máximas de bem viver que gente honesta não deveria nunca seguir. Falo com franqueza. Esse é meu jeito e não meço as minhas palavras para dizer o que me vai na alma. Daí o neto, Damis, põe lenha na fogueira e enfia o senhor Tartufo na conversa. Aí ele diz ironicamente: o tal senhor Tartufo é bem feliz, sem dúvida. A senhora Pernelle morde a isca e o bate-boca rola solto. O senhor Tartufo é um homem de bem e não vou admitir que um maluco como você se meta a criticá-lo. Daí o circo pega fogo quando a Dorine, a empregada, assume o posto de brigar com a véia Pernelle. Segundo o senhor Tartufo, nada se pode fazer sem que se cometam crimes. Esse crítico zeloso se mete em tudo, quer controlar tudo. E tudo o que ele controla está muito bem controlado. É um escândalo, um desconhecido dar-se áreas de patrão aqui dentro. Um miserável que quando chegou aqui nem sapatos tinha e cuja roupa não valia nem 6 vinténs. Ele se passa por santo, mas acredite, é um hipócrita. Vejam só que língua, hein? Vocês lhe querem mal só porque ele diz a verdade a todos vocês, é isso sim. Tudo iria muito melhor aqui se fosse governado por suas piedosas ordens. Aqueles cuja conduta mais se presta ao ridículo são sempre os que se metem a falar mal dos outros.
Julgam poder justificar as próprias ações, dando às dos outros o colorido que lhes convém. Meu filho foi muito sensato em recolher na própria casa tão devoto personagem. Foi o céu que o enviou para conduzir ao bom caminho o espírito transviado de todos. Adeus, minha nora! Não quero dizer mais nada. Fiquem sabendo que reduzirei à metade minhas visitas a esta casa. E aí, a véia sai dando uma bofetada em Flipote, sua criada, dizendo: Vamos, porcalhona, ande! Vocês acham a senhora Pernella exagerada? O senhor, meu patrão, seu filho, é muito pior. Eu admirava o senhor Orgon pela coragem que demonstrou servindo ao príncipe, mas ele ficou frouxo quando meteu na cabeça esse tal Tartufo. O chama de irmão, gosta mais dele do que da filha, do filho ou da esposa. O lugar mais importante à mesa é do Tartufo. Os melhores pedaços de carne são do Tartufo. O arroto mais bonito é do Tartufo. Enfim, está doido por ele. O Tartufo é o seu herói. Seus atos mais insignificantes parecem-lhe milagres. E o tal, que conhece bem a sua vítima, com as suas beatices, arranca-lhe dinheiro a todo instante. Até mesmo o bobão do Laurente, criado do tal Tartufo, se mete a nos dar lições. Outro dia jogou fora nossas fitas de cabelo e nosso ruge. Na cena seguinte, o Molière mostra suas habilidades de criar cenas cômicas. Chega Orgon, o dono da casa, chefe da família, de uma viagem de 2 dias. Ele está preocupado. Para me aliviar a preocupação, me informe das novidades da casa. Enquanto estive fora, como foi tudo por aqui? O que fizeram? Como vão todos? Quem sabe das coisas é a Dorinha, a empregada da casa. E ela vai falando. Sua esposa teve febre anteontem e uma dor de cabeça daquelas. E o Tartufo? Tartufo? Passa admiravelmente bem. Gordo e corpulento, tez viçosa e boca vermelha. Pobre homem. Ontem, a senhora Elmira, sua esposa, ficou muito enjoada. E no jantar, nada pôde provar, tão forte era a dor de cabeça que ainda a atacava. E o Tartufo? Comeu sozinho, diante dela, devorando muito devotamente 2 perdizes e meio guisado de perna de carneiro. Pobre homem. Sua esposa passou a noite inteira sem poder pregar o olho. Ela sentia os calores e não conseguia dormir. Precisei ficar perto dela até o amanhecer. E o Tartufo? Ao sair da mesa, impelido por agradável sono, foi pro quarto, se meteu logo na cama bem quente, onde, sem se mexer, dormiu até o dia seguinte. Pobre homem. Afinal, convencida pelo que dissemos, ela resolveu permitir a sangria, o que aliviou. E o Tartufo? Fortificando sua alma contra todos os males, para compensar o sangue que a sua esposa perdeu, bebeu no almoço 4 bons copos de vinho. Pobre homem. Enfim, ambos gozam de boa saúde. E vou antecipadamente anunciar à sua esposa o imenso interesse que o senhor demonstrou pela sua saúde. Contra tudo e contra todos, o Orgon continua seguindo à risca o que fala o seu mentor espiritual, Tartufo. O Orgon chega a prometer a sua filha, Mariane, em casamento. Isso apesar dela já ser comprometida com outro cara. Claro, Mariane não gosta da decisão do seu pai. Ninguém, exceto Orgon,
Orgon, corrigindo. Gostaria de ver a Mariane casada com o Tartufo. Ninguém, só ele. Diante da extrema infelicidade da jovem Eumire, sua madrasta, que é casada com Orgon, se propõe a conversar e convencer. Ih, caramba, enrolei tudo. Se propõe a conversar e convencer o Tartufo a desistir do casamento com a Mariane. Pô. E eis que, finalmente, na cena 2 do terceiro ato, aparece quem em cena? Ele, Tartufo! E de cara ele se encontra com Dorine. E com muita afetação, ele lhe dá um lenço para que ela cubra os seios, dizendo: coisas como essas ferem-nos a alma e dão origem a pensamentos culposos. Então a carne exerce toda essa força sobre os seus sentidos? Quanto a mim, felizmente, poderei vê-lo nu, dos pés à cabeça, que toda a sua pele não me tentaria jamais. Em seguida, Dorine diz a ele que Eumire, a esposa de Orgon, quer lhe falar. E percebe que Tartufo, como ela já desconfiava, fica todo animadinho com a perspectiva desse encontro. Dorine sai, Eumire entra. Ela e Tartufo começam a conversar. De cara, o velho safado cai matando em cima da esposa do Orgon. Dá-lhe uma cantada na maior cara dura. Desde o começo ele diz coisas tipo: nas minhas orações não fiz ao céu nenhum pedido devoto que não fosse por sua plena recuperação. Para restabelecer a sua preciosa saúde, de bom grado eu daria a minha. Me é sumamente agradável estar a sós com a senhora. Tenho pedido aos céus uma ocasião dessas. Na sequência da conversa, Tartufo pega os dedinhos das mãos da Eumire e aperta. Ufa! Está apertando muito a minha mão! Excesso de zelo! Não poderia passar-me pela cabeça magoá-la. Em seguida, ele põe as mãos no joelho dela. Que faz aí a sua mão? Estou apalpando o seu vestido. O tecido é tão macio. E cara de pau! Esse Tartufo é muito cara de pau. Eumire tenta voltar ao assunto do casamento, mas o Tartufo não para de chavecá-la, não. Dentre outras muitas coisas, ele diz: não posso vê-la, perfeita criatura, sem admirar em sua pessoa o autor da natureza, sentindo logo o coração inflamado de amor ardente. Confesso ser grande audácia ousar ofertar-lhe este coração. Da senhora depende meu sofrimento ou minha felicidade. Por sua decisão, serei feliz se eu quiser, ou infeliz se lhe agradar. A declaração é extremamente galante, mas um tanto surpreendente. Devoto como o senhor é? Por ser devoto, eu não sou menos homem. E quando se chega a ver seus celestes atrativos, o coração torna-se escravo e não raciocina mais. Senhor, apesar de tudo, não sou um anjo. E se condena a confissão que acabo de lhe fazer, deve culpar seus encantos. O senhor não receia que eu
eu seja capaz de comunicar ao meu marido esse galante ardor e isso possa, digamos, alterar a amizade entre vocês? Sei que a sua benevolência perdoará a minha temeridade, desculpando a fraqueza humana. Um homem de carne. Saberei ser discreta. Nada direi a respeito ao meu esposo, mas em troca o senhor deve interessar-se francamente pela união de Mariane e Valéria. Esse episódio, essa cantada celestial, foi testemunhada por Damis, que tinha se escondido debaixo da mesa enquanto rolava aquele papo. Elmire cumpre a sua palavra e não toma a iniciativa de falar para o marido sobre o chaveco do Tartufo. Mas o Damis diz que não tem nada a ver com o contrato, com o acordo entre eles e resolve contar tudo para o pai. Um tipo de acareação entre eles, na frente do Damis, o Tartufo dramaticamente admite ser culpado, um pecador infeliz, o maior criminoso que já viveu. E Orgon, que não acredita no próprio filho, tem compaixão pelo sofrimento do Tartufo. Vendo que sua representação de vítima está funcionando, o Tartufo vai além. Acreditem no que lhe dizem. Arme-se de cólera, expulse-me de sua casa como um criminoso. Por mais vergonha que eu sinta por causa disso, ainda é pouco. Todos me tomam por um homem de bem, mas a pura verdade é que não valho nada. Convencido da inocência do Tartufo, o Orgon acusa o seu filho de traidor, de caluniar uma pessoa tão séria, religiosa e virtuosa como o Tartufo. E por todas essas injustas acusações, além de deserdar o seu filho Damis, ele o expulsa de casa. Em seguida, Orgon resolve passar a própria casa por nome do Tartufo. Olha só o que ele fez. Essa foi a forma que ele encontrou de forçar o casamento do Tartufo com a sua filha Mariane. Porque estava todo mundo contra. Sendo o Tartufo dono da casa, agora tem que casar com ela para que todo mundo continue morando lá, não é? Mais e mais coisas vão acontecendo, evidenciando o mau caratismo e as canalices do Tartufo. A dificuldade toda está em fazer Orgon acreditar nisso. Todo mundo tenta convencê-lo a perceber a realidade, mas não tem jeito, é em vão. O dono da casa quer ser enganado. Elmire insiste com Orgon, seu marido, de que o seu grande amigo Tartufo está tentando seduzi-la, mas ele não acredita. Daí ela resolve desafiar o marido a passar por uma experiência de ver com os próprios olhos, ver para crer. Orgon demora a admitir porque acredita que Tartufo está sendo vítima de injúrias, de injustiças. Diante da insistência da sua esposa, Orgon finalmente concorda em se esconder debaixo da mesa, tal qual fez o seu filho, para espiar a possível cena íntima dela com Tartufo. Ele não acredita. E vejam só quando este encontro acontece. Elmire consegue envolver o Tartufo e fazê-lo acreditar que ela também está afim dele. Lá pelas tantas, depois de falar sobre toda a sua felicidade por ter o amor dela correspondido, Tartufo até confessa: eu conheço a arte de afastar os escrúpulos. O mal está apenas no escândalo que se faz.
e que não é pecar fazê-lo secretamente. No final da cena, fingindo que quer certificar-se de que eles estão mesmo sozinhos, a Elmire pede pro Tartufo conferir se Orgon não tá ali no corredor, não tá em algum cantinho ouvindo, espiando. Abra a porta um pouco e veja, por favor, se meu marido não está no corredor. Que necessidade tem ele da preocupação que a senhora toma? Cá entre nós, trata-se de um sujeito que se pode levar pelo nariz. Eu o pus em condições de ver tudo sem acreditar em nada. Por favor, saia um momento e examine tudo cuidadosamente. Tartufo sai pela porta, Orgon sai debaixo da mesa. Ai, ele já quer um barraco. Elmire pede pra ele, não, peraí, você precisa ter certeza absoluta disso tudo que tá acontecendo, não é assim não. Quando o Tartufo está voltando, não dá tempo dele entrar embaixo da mesa e ele se esconde atrás da esposa. Minha senhora, tudo conspira pro meu contentamento. Olhei cuidadosamente todo esse apartamento. Não há ninguém. E minha alma encantada. Ah! O homem de bem! Queria enganar-me, não? Como sua alma se entrega facilmente às tentações. Desposava minha filha e ainda cobiçava minha mulher. O que acabo de ver é suficiente para mim. Como? O senhor acredita? Nada de barulho, por favor. O senhor deve sair imediatamente desta casa. É o senhor que tem que sair, embora fale como dono. Esta casa aqui me pertence. Tartufo tem razão. Agora a casa é dele, já que Orgon passou tudo que tinha pro nome do falso amigo. Arrependido, Orgon tenta uma saída para esse imbróglio em que ele se meteu. Quando chega um oficial com a intimação para que ele e sua família desocupem a casa. Nada é tão ruim que não possa piorar. Enquanto a família discute, e agora? Como é que a gente faz? Vai ser um vexame, vamos pegar todas as nossas coisas, colocar tudo no meio da rua, na calçada, a gente vai ser despejado. Aí chega o Valer, o noivo da Mariane, com a péssima notícia de que Tartufo tinha entregado ao príncipe um cofre com documentos que incriminavam Orgon e de que ele seria preso a qualquer momento. Então agora o objetivo já mudou. O negócio agora era simplesmente tentar ajudar o Orgon a fugir para não ser preso. Enquanto a família lá está combinando uma possível fuga, quem chega? Tartufo! Com a polícia! Autoritário, Tartufo ordena ao policial que cumpra a ordem de prisão contra o Orgon. Vá, prenda esse cara aí! Mas, para surpresa de todos, quem é preso é o próprio Tartufo. É que ele já tinha antecedentes criminais, já tinha dado golpes parecidos em outras pessoas, em outros Orgons da vida. Por conta disso, por ordem do próprio príncipe, a doação feita por Orgon a Tartufo foi anulada. E todos, exceto Tartufo, viveram felizes para sempre. Gente, a história da humanidade, assim como a realidade atual aqui, Brasil, planeta Terra, ano 2020, estão abarrotadas de exemplos de tartufos. E eles não costumam se dar mal, tal qual o personagem de Molière. Hoje, como sempre, a gente vê muitos tartufos por aí, né? Uns ocupando os
alguns ocupando altos cargos públicos e ou donos de emissoras de rádio, de TV, e ou comandando seitas religiosas lotados de abobalhados como o Orgon e a senhora Pernelle. Quando a peça estreou em 1664, um tal Roulet, um sacerdote católico ultraconservador, divulgou um panfleto acusando Molière de libertino, herege, desumano e diabólico. Roulet acusou Molière de mostrar a igreja de forma ridícula e depreciativa. O sacerdote ainda pedia para que o insultante autor de Tartufo fosse queimado vivo. E escreveu: essas chamas hão de ser-lhe o prenúncio das chamas do fogo do inferno. Também a Saint-Crémont, a companhia ou confraria do Santo Sacramento, que deu a sua opinião. Para eles, Le Tartuffe atentava contra a moral e os bons costumes, enxovalhando a dignidade das classes religiosas. Era, pois, correto queimar vivo o seu autor, interditando para sempre a obra demoníaca que ele tivera a ousadia de escrever. Bom, essa também era a opinião da rainha-mãe da França, a espanhola Ana da Áustria, que outro dia eu chamei de Maria. Bom, com toda essa oposição, com a força da igreja e da rainha-mãe, claro, a peça foi censurada. Nos anos que se seguiram, Molière tentou readaptar o texto, mexeu no texto de uma forma a tentar não agredir o clero. Fez até uma versão com outro nome, O Impostor. Não deu certo, não rolou. Só em 1669, 5 anos depois da estreia, e depois que a rainha-mãe morreu, Molière conseguiu liberar a peça. Mas ainda teve que pagar um preço alto. Ele teve que alterar o seu desfecho. No final da história, um enviado do príncipe faz um discurso combinando a moral do clero com a moral do palácio. Isso acaba por salvar o personagem Orgon da grande cilada do falso devoto. Com essa concessão, Molière consegue liberar a peça. Aí ela reestreia e faz um baita sucesso. Nem Molière ardeu nas chamas do inferno, nem Tartufo ficou trancado numa gaveta. O mundo, infelizmente, continua recheado de tartufos poderosos, mas, felizmente, podemos ao menos rir deles com a peça do mestre francês. Na próxima aula, o burguês fidalgo. Abraços e beijos antipandêmicos. Cuidem-se e divirtam-se. Au revoir.